Tenho 90 anos agora. Quando digo isso em voz alta, parece apenas um número, mas dentro dele cabe uma casa inteira cheia de ecos. Hoje, o que mais me acompanha não é a dor no corpo, nem o cansaço dos ossos, é o silêncio. Ele não chegou de repente, foi entrando devagar, como alguém educado demais para ser notado. No começo, era só um intervalo entre conversas. Depois, virou presença. A casa ficou grande demais quando as vozes foram embora, e eu continuei andando por ela como se ainda houvesse alguém prestes a me chamar pelo nome. Às vezes me pego escutando, esperando um som que não vem, como se o tempo tivesse esquecido de fechar a porta ao sair. Houve um tempo em que o silêncio era raro. Ele só aparecia de madrugada, quando todos dormiam, e mesmo assim não durava muito. A mesa sempre tinha mais pratos do que mãos, as cadeiras nunca estavam no mesmo lugar e o barulho da vida parecia garantido. Eu achava que aquilo era permanente. A gente nunca pensa que as vozes têm prazo. Nunca pensa que um dia elas se despedem sem avisar. Não houve um único momento em que tudo acabou. Foram pequenas ausências que se acumularam. Um quarto que deixou de ser usado, um telefone que tocou menos, um nome que parou de ser chamado. E eu fui adiando a atenção a esses sinais, como se reconhecer fosse acelerar a perda. Com o tempo, aprendi a conviver com o som dos meus próprios passos. Eles ficaram mais lentos, mais cuidadosos, quase respeitosos. Há dias em que não digo uma palavra sequer, e percebo que minha voz soa estranha quando finalmente a uso. Não é que eu não tenha o que dizer, é que as palavras perderam o lugar onde pousar. Muitas delas ficaram presas no passado, em conversas que nunca aconteceram do jeito certo. Outras ficaram guardadas para depois, um depois que se esticou demais. Achei que sempre haveria outra oportunidade, outra tarde, outra visita. O silêncio foi crescendo nesse espaço entre o agora e o depois. Às vezes me sento e observo a luz atravessando a sala, mudando de lugar ao longo do dia. É um espetáculo simples, mas exige tempo, e tempo é o que sobra quando as vozes se vão. Nesses momentos, lembro de coisas que não parecem importantes o bastante para contar a alguém, mas grandes demais para esquecer. Pequenas discussões sem resolução, risadas que não repeti, presenças que eu considerei garantidas. Não sinto exatamente tristeza o tempo todo. O que existe é uma espécie de vazio cheio, como se o silêncio estivesse carregado de tudo o que não foi dito, de tudo que ficou suspenso no ar e nunca caiu. Agora, aos 90 anos, percebo que o silêncio não é a ausência de som. Ele é feito de memórias que continuam falando mesmo quando ninguém responde. Ele pesa mais à noite, quando a casa parece respirar sozinha. Eu continuo aqui, ocupando meu espaço, aprendendo a escutar esse silêncio que ficou mais alto com o tempo. Não sei se ele está me ensinando algo ou apenas me acompanhando até o fim. Só sei que, depois que as vozes foram embora, ele nunca mais me deixou. Com o passar dos anos, comecei a perceber que a solidão não chega apenas quando as pessoas vão embora. Às vezes ela começa quando ainda há gente por perto, mas ninguém pergunta de verdade como você está. Eu mesmo fiz isso muitas vezes. Estive presente fisicamente, mas ausente por dentro. Guardei pensamentos achando que silêncio era maturidade, que calar evitava conflito, que depois haveria tempo. O problema é que o tempo não avisa quando está acabando. Ele apenas segue, levando consigo as chances que a gente acreditou que estariam sempre esperando. Há objetos pela casa que não uso mais, mas também não consigo descartar. Eles não servem para nada prático, mas ocupam um lugar que parece importante demais para ficar vazio. Uma cadeira perto da janela, um relógio que faz mais barulho do que deveria, fotografias que não explicam tudo o que existiu fora da moldura. Às vezes me pego falando com essas coisas, não porque acho que respondem, mas porque minha mente ainda procura diálogo. O silêncio observa tudo, paciente, como se soubesse que no fim sempre será ele a ficar. O que mais pesa não são os dias sem companhia, mas as conversas que nunca aconteceram do jeito que deveriam. As perguntas que eu não fiz, as respostas que nunca ofereci. Houve momentos em que alguém esperava algo de mim, e eu ofereci distância. Não por falta de amor, mas por distração, por orgulho,
por achar que o amanhã resolveria. Agora percebo que o amanhã não resolve, ele apenas se transforma em ontem, e o ontem não muda mais. Os anos passam de forma diferente quando se chega a essa idade. Eles não correm, eles escorrem. Cada dia parece parecido com o outro, mas todos carregam um peso diferente. O silêncio se ajusta ao corpo, aprende seus horários, sabe quando você está mais frágil. Ele se senta ao seu lado sem pedir licença. Não é um inimigo declarado, mas também não é amigo. É apenas constante. E talvez seja isso que mais assusta, saber que ele não vai embora. Ainda assim, há momentos em que lembro de um som específico, uma risada, uma porta se abrindo, alguém chamando meu nome, e por um instante quase acredito que nada disso acabou. Esses segundos são breves, mas intensos. Depois tudo volta ao lugar. A casa grande, o eco contido, o silêncio atento. Eu continuo aqui, vivendo devagar, tentando entender se esse silêncio é apenas o fim de uma longa conversa ou se é o começo de algo que nunca aprendi a ouvir direito. Em certos dias, eu acordo sem saber se dormi bem ou se apenas passei a noite parado, ouvindo o tempo trabalhar. O corpo desperta antes da vontade. Levanto devagar, não por dor apenas, mas para não fazer barulho demais. É estranho como a gente começa a se comportar como visitante dentro da própria casa. Cada som parece exagerado, cada movimento chama a atenção demais. O silêncio ensina isso, a ocupar menos espaço, mesmo quando já não há ninguém para incomodar. Eu já tentei preencher esse vazio. Liguei a televisão, deixei o rádio tocando, abri a janela só para ouvir a rua. Nada disso funciona por muito tempo. São sons que passam, mas não ficam. Eles não conversam comigo, apenas atravessam o ar. O silêncio verdadeiro continua ali, intacto, esperando o momento em que tudo se apaga outra vez. Às vezes penso que ele não quer ser vencido. Talvez só queira ser reconhecido. As pessoas costumam achar que a solidão aparece porque alguém não teve família, amigos ou amor. No meu caso, não foi assim. Houve pessoas, houve encontros, houve vida compartilhada. O que não houve foi atenção suficiente ao que estava acontecendo enquanto tudo ainda existia. Eu sempre achei que a presença fosse garantida, como se o simples fato de estar ali bastasse. Hoje sei que presença exige mais do que corpo. Exige palavra, escuta, coragem de dizer o que incomoda antes que seja tarde demais. Agora, quando penso em tudo o que passou, não lembro de grandes acontecimentos. Lembro de pequenos instantes ignorados. Momentos simples que poderiam ter sido mais longos se eu tivesse ficado um pouco mais. Conversas interrompidas porque eu estava cansado demais. Silêncios escolhidos porque parecia mais fácil. O curioso é que esses silêncios de antes não eram vazios. Eles estavam cheios de algo que eu não soube cuidar. O silêncio de agora é diferente. Ele não pede nada, só permanece. Há tardes em que fico sentado, sem fazer nada, e isso já não me incomoda como antes. Talvez porque lutar contra o silêncio canse mais do que aceitá-lo. Ele virou uma espécie de espelho. Quanto mais quieto tudo fica, mais eu escuto pensamentos que passei a vida inteira empurrando para depois. Alguns são confusos, outros são claros demais. Nenhum deles pode mais ser dito em voz alta para quem deveria ouvir. Não sei se todo mundo chega a essa idade sentindo isso. Só sei que, para mim, o silêncio não foi ausência repentina. Foi soma. Soma de adiamentos, de escolhas pequenas, de dias em que achei que amanhã resolveria. Hoje, aos 90 anos, percebo que o silêncio não chegou quando as vozes foram embora. Ele começou bem antes, quando eu parei de usá-las como devia. Com o tempo, a gente começa a medir os dias de um jeito diferente. Não é mais pelo que acontece, mas pelo que não acontece. O telefone não toca, a campainha não soa, nenhum nome é chamado do outro cômodo. No começo, isso machuca, depois vira rotina, e é aí que mora o perigo. Quando a ausência deixa de doer e passa a ser apenas o cenário. Eu me pego lembrando de vozes específicas. Não lembro exatamente o que diziam, mas lembro do som.
Algumas eram altas, outras baixas, algumas impacientes, outras cansadas. Todas desapareceram aos poucos, como se tivessem combinado entre si. Nenhuma se despediu de verdade. Acho que ninguém imagina que aquela conversa comum pode ser a última. Eu também não imaginei. Há coisas que a gente só entende quando não tem mais para quem explicar. Passei a vida achando que silêncio era maturidade, que falar demais criava conflito, que guardar era sinal de força. Hoje percebo que muito do que eu chamei de equilíbrio era só medo de enfrentar, medo de dizer o que sentia e descobrir que isso mudaria tudo. No fim, mudou do mesmo jeito, só que sem barulho. À noite, o silêncio fica diferente. Durante o dia, ele parece ocupado. À noite, ele se senta comigo. Não acusa, não consola, apenas observa. É quando a casa parece ainda maior, como se os cômodos tivessem se afastado uns dos outros. Andar de um lado para o outro vira um lembrete constante de que não há destino nenhum, só movimento. Eu já tentei conversar comigo mesmo em voz alta, não para enlouquecer, mas para lembrar como soa uma frase completa. Às vezes me surpreendo com o som da minha própria voz, mais fraca, mais lenta. Ela carrega um peso que antes não tinha. Não é cansaço físico, é o peso de tudo que ficou sem resposta. Muita gente acredita que a solidão vem quando se perde alguém. Para mim, ela veio quando deixei de me permitir ser visto de verdade. Estive presente em muitos lugares, mas nem sempre inteiro. O silêncio que ficou agora é proporcional à quantidade de vezes que escolhi não falar. Não por falta de palavras, mas por excesso de prudência. Hoje, aos 90 anos, entendo que algumas coisas não pedem solução, só pedem reconhecimento. O silêncio não precisa ser vencido, nem preenchido. Ele apenas mostra o que sobrou quando tudo que era urgente passou. E o que sobrou, no meu caso, foi essa sensação de que a casa não ficou vazia porque as pessoas se foram, mas porque aos poucos eu fui ficando menos acessível. E às vezes me pergunto, sem pressa de responder, se ainda existe diferença entre estar sozinho e ter aprendido a viver assim. Não sei se essa pergunta importa, só sei que o silêncio continua aqui, cada dia um pouco mais alto, cada dia um pouco mais familiar.